Graça e a paz do nosso Senhor, meus irmãos. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no Salmo de número 119, um texto que foi lido. Nós continuaremos a exposição desse salmo, as nossas reflexões, considerando um distintivo cristão muito peculiar, muito específico, à luz daquilo que nós encontramos no Novo Testamento como o estabelecimento do plano de Deus na nova aliança em Cristo Jesus, mostrando a sua relação, o seu relacionamento para com a lei de Deus. Então nós já caminhamos aí pelo menos por 8 porções desse salmo. Hoje é a porção de número 9, nós teremos 22 porções e 22 reflexões fazendo a exposição. Talvez outras exposições podem ocorrer, observando a forma como a lei de Deus é descrita aqui com nomes diferentes, com termos diferentes. O nosso objetivo aqui é olhar para o Salmo de número 119 e aprendermos algo sobre a relação da nova criatura com a lei de Deus, considerando que, como já vimos diversas vezes, a nova criatura observa na lei de Deus o seu oxigênio, o meio pelo qual ela tem vida, mas não somente isso, ela olha para a lei de Deus e observa a estrada construída pelos blocos da própria lei, e então ela segue por esse caminho, que é o único caminho de salvação, o único caminho de fortalecimento, o único caminho de graça. Desviando-se desse caminho, ela encontrará perdição e morte. E nós observamos isso quando nós enxergamos, por exemplo, ela contrastando, o salmista contrastando aqueles que não amam a lei, ou aqueles que não sentem deleite na lei, aqueles que não sentem prazer na lei, são justamente aqueles que caminham por suas próprias estradas. Alguns termos desses são bem peculiares, porque às vezes palavras que ele usa para soberbos, ou para perversos, ou para ímpios, a ideia de pessoas arrogantes mesmo, que acham que o seu próprio entendimento pode lhe levar para vitória, para um lugar de sucesso, para um lugar benéfico, que é completamente contraditório com aquilo que o próprio justo aqui, o próprio servo do Senhor, compreende por lei de Deus. Então, se vocês perceberem, eu acho que vocês perceberam isso, o salmista ele é muito prático, ele mostra como a lei de Deus, as instruções, os preceitos, os mandamentos, a palavra, a promessa, o juízo, eles são encravados no ser dele, na alma dele, e isso toca todas as realidades da sua vida. E o que ele vai fazer, então, em todos esses versículos, e nesses blocos, particularizando alguns temas, é mostrar como essa lei, o relacionamento que ele tem com a lei, ele muda a forma como ele se relaciona consigo mesmo, com Deus, com os seus inimigos, com os seus problemas, com todos aqueles ao seu redor. E é interessante que, por mais que ele exponha aqui a sua percepção e o seu relacionamento da lei de Deus, ele pede cada vez mais entendimento, discernimento, compreensão, que ele entenda os juízos, a forma como o Senhor julgou aquilo. A ideia é de que, se nós não compreendermos com o nosso coração completamente tomado, a nossa percepção fria e seca, apenas intelectual, não nos moverá. Nós temos que fazer com que essa lei tome o nosso coração, envolva o nosso ser, abrace a nossa alma e assim nos mova, porque só assim nós compreenderemos, não por intelecto apenas, mas por vida, por experiência. Hoje nós vamos ver a porção de número 9, a pergunta então que nós temos respondido em todas essas porções é o que o Salmo de número 119, o que essa porção do Salmo de número 119 nos ensina sobre a nova criatura e a sua relação com a lei de Deus. Vocês percebem que toda a experiência dele de vida é pautada
sobre a lei de Deus. Toda, toda. Como eu já falei agora há pouco. A forma como ele enxerga o mundo, a forma como ele enxerga as dificuldades, a forma como ele enxerga os outros fiéis, a forma como ele enxerga o plano de Deus. E vocês, nós vamos perceber hoje, nós já vimos isso algumas vezes, que o plano de Deus tem vários tons. Às vezes o tom é negro, é sombrio, é escuro. Até porque o vale da sombra da morte está sob o decreto e o governo de Deus. Então, às vezes, esses tons, eles não são palatáveis, eles não são digeríveis por muitos professos fiéis, por muitos crentes. Então, é necessário uma certa reflexão, de acordo com a própria lei, de acordo com a própria palavra, para a gente conseguir discernir, meio que limpando as nossas lentes, para que nós possamos enxergar não a escuridão em sua plenitude, porque em sua plenitude ela nunca está lá, não é? Existe uma luz lá, existem outros tons. Quando nós passamos esse corredor da ignorância, esse corredor da soberba, esse corredor da altivez, nós enxergamos lá uma luz, nós enxergamos um brilho, ela sempre esteve lá, embora os nossos momentos de estultícia não nos permitem enxergar, não nos permitem ver. E aí então nós percebemos que talvez a grande dificuldade que nós temos na nossa geração para essa compreensão é justamente a falta de tempo que nós devemos dedicar na meditação. Isso não é algo que nós compramos com facilidade, no sentido de damos um valor e recebemos rapidamente aquilo que tanto queremos. Até porque nós somos levados a ter esse tipo de comportamento e relacionamento com tudo na nossa vida, mas com a lei de Deus não. É necessário a depuração, às vezes a depuração da dor, do sofrimento, às vezes como consequência da nossa falta de dedicação na meditação. E isso é necessário, especialmente considerando que Deus nos ama. Então, o tempo nós não conseguimos comprar, não é? E nós precisamos dedicar a nossa mente nesse tempo, nessa atenção. E talvez a nossa grande carência de piedade, santificação, de maturidade, é justamente a falta de tempo que nós dedicamos na meditação. Talvez por isso nós não compreendamos a palavra de Deus como nós deveríamos compreender. Talvez quando as raízes da própria palavra elas estão quase abraçando o nosso coração, nós paramos ali. Então nosso coração não é abraçado, mas ele abraça de outros. E você fica apavorado porque outros são abraçados e tomados pela palavra, mas você não é. Não importa quantos anos passem, você não é. Não importa quanto tempo, quantas programações você vai à igreja, quanto tempo de leitura de livros, da Bíblia você tem, mas o seu coração não é abraçado, a sua alma não é tomada. Mas é justamente por isso, porque a mentalidade consumista tomou conta, se apoderou da sua experiência de fé e agora se tornou o seu padrão, se tornou o seu modus operandi em relação à fé cristã, né? E aí nós vacilamos, aí nós precisamos de um despertar. Às vezes, quando nós escutamos sermões, ou lemos livros, ou vemos passagens nas Sagradas Escrituras com temas que teoricamente já são batidos, nós facilmente podemos discorrer algumas palavras sobre aquele tema, nós podemos ler o nome de um título do livro e ele já não nos atrai porque o tema já é muito conhecido, é muito batido, né? E nós achamos então, com isso, implicitamente, que a palavra do Senhor ela não é viva, porque ela está morta e ficou morta naquela compreensão que nós tivemos há anos atrás. Nós acabamos vendo a palavra de Deus como um lago muito raso, em que nós não precisamos mais cavar, nós não precisamos mais mergulhar, porque nós já entendemos tudo, né? Já compreendemos tudo, e isso faz com que o nosso coração cada vez mais fique enrijecido, né? Isso é difícil, porque se assim fica, o que poderá penetrar se você usa a própria palavra para solidificar negativamente o seu coração? Né? Nós precisamos entender o que o salmista faz aqui. Cada vez que ele compreende mais a palavra de Deus e através dela vê os tons da providência divina,
mais ele clama ao Senhor para entendimento, para discernimento, para compreensão. E é nisso que está o seu deleite. O seu deleite está em aprender mais do Senhor. O que é a vida eterna, né? Conhecer o Senhor e conhecer o Senhor eternamente. Essa vida eterna. Se nós não sentimos deleite nisso, aqui, a quem foi revelado apenas pequenos vislumbres, apenas pequenas frestas da eternidade, se nós não sentimos esse deleite aqui, isso é sinal de que o novo céu e a nova terra não serão o nosso gozo, não terão o objetivo, não serão o objetivo da nossa satisfação. Então, nós somos tomados pelo dia a dia do trabalho, pelos afazeres domésticos, pelas inúmeras programações que nós temos, nós somos tomados. Algumas vezes isso são colocados diante de nós como entulhos, para que nós não vejamos os propósitos do Senhor em nossas vidas e em todo esse mundo, em plena execução. E aí nós precisamos somente parar e refletir. É só isso que nós precisamos fazer. Nós não precisamos de nenhum ensino especial, nós não precisamos de nenhuma visão, de nenhum sonho, nós não precisamos disso. Nós só precisamos parar, fazer uma simples oração e nos debruçar nas Sagradas Escrituras. Não precisa de mais nada. Não precisa de nenhum livro para isso, a não ser a Sagrada Escritura. E aí você vai experimentar o que significa a palavra de Deus ser viva e eficaz. E você vai perceber ela penetrando no mais profundo do seu ser e removendo aquilo que não pertence ao Senhor. E nós só podemos fazer isso, meus irmãos, se nós realmente não comermos somente alimento mastigado por outros, se nós realmente mastigarmos algumas vezes esses alimentos. Às vezes é bom você trazer um livro para fazer, um caderno para fazer anotações. Às vezes é bom você fazer algumas anotações, porque talvez nem mesmo você consiga digerir esse alimento que você recebe hoje e nessa mesma semana você ainda receberá mais alimento. E aí você não consegue também digerir. A consequência disso é que, no final das contas, você não absorve todos os nutrientes que eu absorvi, por exemplo, e que outros absorveram. E aí a maturidade, o progresso na maturidade vai ficando cada vez mais lento, porque você se acostumou com isso. Afinal de contas, nós somos muito atarefados, nós temos muitos afazeres. Nós precisamos dedicar tempo em outras coisas, né? Que nós julgamos igualmente importantes. E aí nós nunca poderemos ter experiências como essa, muito parecidas, muito próximas, não inspiradas, não revelacionais, mas talvez iluminadas para nós e revelacionais para nós, na nossa experiência de intimidade com o Senhor. E aí nós escrevemos o nosso diário espiritual, nós temos a prática de fazer, então, um inventário espiritual, e daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós leremos, nós vamos ver como nós progredimos na fé. De repente, no momento de dificuldade, a sua própria filha, o seu próprio filho lê, o seu próprio cônjuge lê, e você vai ver palavras tão próximas e tão piedosas do que os santos do passado escreveram. Nós deveríamos desenvolver, assim, a nossa vida de piedade. Hoje, o que nós aprendemos aqui é que as aflições elas não estão fora dos propósitos do Senhor. Na verdade, se nós considerarmos um pouco mais, nós vamos perceber que as aflições elas são instrumentos da paciência de Deus para doutrinar, para preparar corações duros e deformados. O que as novas criaturas desenvolvem com o seu relacionamento com a lei de Deus? A nova criatura absorve, esse é o tema da mensagem, absorve as aflições como instrumentos do Senhor para o bem dos santos. É isso que significa as aflições. As aflições são instrumentos de Deus para moldar, para preparar, para fortalecer os santos do Senhor. Uma oração puritana muito linda falando sobre isso diz o seguinte: Senhor, tiveste misericórdia de mim, deste um duro golpe em meu orgulho.
o falso Deus do ego, e caí em pedaços perante ti. Ajuda-me em todas as minhas ações a mortificar o pecado e humilhar o orgulho. Livra-me do amor ao mundo e da soberba da vida, de tudo aquilo que é natural ao homem caído, e permite que a natureza de Cristo seja vista em meu viver diário. Isso, na grande, suprema maioria das vezes, vai ser desenvolvida em nós através da aflição, da dor, da angústia. Nós veremos alguns pontos aqui. Versículo 65, nós veremos uma verdade imutável. Deus faz bem aos seus servos. Do versículo 66 ao 68, nós veremos o clamor esperado por Deus dos seus servos, uma súplica por discernimento. Do versículo 69 ao 70, nós veremos a realidade desse mundo. Esse mundo tem também os seus instrumentos de queda. E do versículo 71 ao 72, nós veremos uma lição aprendida aos servos do Senhor. O que começa amargo sempre termina doce. Essa é a lição depois de toda a reflexão. Uma verdade imutável, independente da situação que nós estejamos passando. Deus faz bem aos seus servos. Essa é uma verdade, meus irmãos, gritante, que o salmista quer transmitir para nós. Eu vou só realçar essas características. Dos 8 versículos aqui que nós temos nessa porção, 5 deles, na língua original, começa com o termo bom, com adjetivo bom. 65, 66, 68, 71 e 72. Deixa eu ler para vocês aqui como ficaria de uma forma mais literal a ênfase que o salmista quer dar. Versículo 65. Bem tens feito ao servo teu. Versículo 66. Bom juízo e conhecimento ensina-me. Versículo 68. Bom és tu e bem fazes, ensina-me. Versículo 71. Bom foi-me, de fato, a aflição para aprender os teus decretos. Talvez o versículo 61 seja o mais impactante para a nossa reflexão, mas o versículo 67 é muito emblemático também, porque fala justamente disso. Versículo 62, bom para mim, 2 pontos, a lei da tua boca. Essa configuração é importante, meus irmãos, por quê? Porque na estrutura do padrão hebraico, quando nós vamos formar uma sentença, quando vamos formar uma frase, existe uma estrutura. Verbo, sujeito e objeto ou complemento. Quando isso é alterado, quando esse padrão é alterado, qualquer um, colocando o sujeito anterior, colocando o complemento ou objeto anterior ao verbo, quando isso é alterado, o salmista, o escritor ali, ele quer dar ênfase, ele quer realçar a ênfase naquilo que ele está transmitindo. O interessante nisso é que os próprios versículos que nós lemos, eles deixam isso muito claro. Da perspectiva do justo, o que Deus faz é bom. Existe a compreensão absurda no nosso ser que nada, esse novo ser criado, evidentemente, que nada está fora dos controles do Senhor. O Senhor usa toda a criação para o bem daqueles que o amam. E é isso que o salmista quer enfatizar aqui. Por mais que em alguns momentos ou durante a provação, que provação aqui ele não usa esse termo, provação para ele aqui é ensino, é treinamento. Por mais que durante esses períodos nós não compreendamos dessa forma, nós não consigamos enxergar o tom que ele quer transmitir para nós. Por mais que nós não consigamos enxergar esse tom, o fato é, nós sabemos, se vocês experimentarem ler um pouco mais de atenção, observando esse detalhe na escritura do Antigo Testamento e até mesmo as porções do Novo Testamento, o Novo Testamento em si, nós vamos perceber que a crença do povo de Deus em relação a Deus nunca é sentimental. Nós aqui, nós desenvolvemos essa crença como algo puramente sentimental, como romantizada,
por causa de ensinos completamente sensoriais que nós recebemos. Mas o povo de Deus, o judeu piedoso ali, ele vivia por aquilo que ele conhecia, por aquilo que ele acreditava, e não por aquilo que ele sentia, até porque é muito volátil. Se nós vivenciarmos a nossa fé por aquilo que nós sentimos, nós vamos cair muito fácil, nós vamos tropeçar muito fácil, até mesmo porque o nosso coração, ele ainda, em muitos momentos, na realidade em que nós baixamos as guardas, ele está inclinado àquilo que não agrada o Senhor. Esse mundo, ele fornece todos os atrativos para isso. E nós temos não somente pessoas distantes de nós, mas completamente em nossa volta, seja no círculo mais próximo ou no círculo maior, mais distante, nós temos pessoas à nossa volta que, às vezes, de uma forma não proposital, também cooperam para a satisfação da nossa carne, a satisfação das nossas concupiscências e afeições. Olha o versículo 65, ele realça isso, foi o versículo que eu destaquei para esse ponto. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. É interessante, né? Por que tanta ênfase do salmista aqui? Afinal de contas, meus irmãos, algum crente seria capaz de afirmar o contrário? Será que algum crente seria capaz de dizer isso? Que Deus não faz bem aos justos, que Deus não faz bem aos crentes, que Deus não faz bem aos seus servos? Parece algo muito natural para a nossa breve reflexão. Nós fazemos uma reflexão muito simples e, às vezes, como um jargão cristão evangélico, nós dizemos, então, Deus faz bem. Por mais que, muitas vezes, no escuro do meu quarto, ou até mesmo no meu seio familiar, eu apenas murmure, eu apenas pragueje, ou até mesmo, se eu não tenho coragem de fazer isso, porque eu tenho uma imagem a zelar, eu praguejo no meu coração, eu murmuro no meu coração, eu agrido a própria fé, eu agrido Cristo no meu coração. Por mais que as minhas palavras digam o contrário. De acordo com o que nós temos visto até aqui, nesse salmo, nós podemos considerar algumas situações que motivaram, por exemplo, o salmista a ter esse tipo de conclusão, a esboçar esse tipo de experiência. Nós já vimos aqui essa vida relacional que envolve o salmista e molda a sua fé. Se você parar para pensar um pouquinho, só para refletir um pouquinho, você vai perceber as afirmações do salmista e o que resultam dela. A fé dele está sendo moldada, o coração dele está sendo moldado, embora já tenha sido, porque ele é uma nova criatura, ele nasceu de novo, mas continua esse processo. O que fez, então, se ele já tem essa percepção, desenvolver um ponto mais elevado, subir mais um degrau nessa compreensão de Deus e nessa experiência de fé dele? Nós podemos fazer algumas suposições aqui, de acordo com o que nós vimos. Talvez aquilo que ele já sabia se transformou em experiência de fé. Talvez aquilo que ele conhecia intelectualmente e por falta de oportunidades essas que nós não queremos, porque para o salmista, nesse bloco aqui, a oportunidade é a aflição, é a perseguição, é a calúnia, mas talvez por causa dessas oportunidades, ele não desenvolveu algum ponto de maturidade e santificação no seu relacionamento com Deus. Mas essas oportunidades, elas surgirão, porque existem estágios, existem locais que precisam ser preenchidos no nosso relacionamento com Deus, na nossa experiência de fé com Cristo Jesus, que só são alcançados por causa de tais condições. Se nós não vivenciarmos, nós não alcançaremos. Mas também existe outro fato. Existe o fato de que muitas vezes nós vivenciamos, mas vivenciamos da forma errada. A disposição do nosso coração se torna completamente egoísta e não devota e piedosa. Nos momentos da bonança nós dizemos: como eu sou frágil, Senhor, pequenino, carente, insignificante. Mas quando as aflições nos assaltam, nós não absorvemos como os instrumentos de Deus para nos levar para Ele.
nós absorvemos como se nós fôssemos reis e senhores, não olhando para além da escuridão, não olhando para além da negridão daquele momento, mas simplesmente a todo custo, mesmo que praguejando, nós queremos sair dela. E nós saímos reprovados. O problema é que se Deus nos ama e Ele nos ama, outras situações dessa devem acontecer. O problema disso também é porque essas novas situações, quando nos encontrarem, não nos pegarão fortalecidos, como seria se nós estivéssemos saído aprovados da situação anterior. E aí a onda parece mais forte, aí o baque parece maior, porque a nossa pele não engrossou, porque a nossa estrutura espiritual não ficou mais sólida, mais firme. E aí nós parecemos loucos, nós parecemos ateus sofrendo, como se não existisse um Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, ou seja, aquilo que era apenas conhecimento intelectual na experiência de fé, atingiu o seu coração e moldou e mudou o seu relacionamento com Deus e na percepção do mundo. De outra forma, ele pode compreender, ele compreendeu por experiência aquilo que a palavra do Senhor se cumpre na vida dos servos do Senhor. Aquilo que ele ouvia falar, aquilo que ele recitava enquanto escritura, agora ele compreendeu por experiência, de formas que muitas vezes nós não gostamos de experienciar, nós não gostamos de experimentar. Portanto, meus irmãos, se tal experiência significa viver os propósitos do Senhor, qual deveria ser o desejo dos santos? Se nós temos essa compreensão, se nós aprendemos, o que nós deveríamos pedir ao Senhor? Não para nos tirar a dor exclusivamente, porque é isso que nós pedimos, com grande exclusividade. Né? Não é que isso seja ruim, entenda. Não é que isso seja ruim. Mas mais do que a súplica para remover a dor, talvez nós deveríamos, a exemplo do salmista, suplicar por discernimento, para ver o que nós, talvez pela cortina da dor, pela cortina da agonia, nós não conseguimos enxergar. Esse é o ponto 2. Nós vemos um clamor esperado. Esperado por quem? Da parte de Deus. Para que quem exerça? Os santos. Por quê? Porque disciplina, ou porque aflição é instrução. Deus não castiga os seus filhos. Deus não castiga os crentes. Deus disciplina. A disciplina tem um objetivo de instruir. A disciplina tem um objetivo de adestrar, de moldar, de colocar nos caminhos, de fortalecer. Deus não derrama juízo sobre os seus filhos. Ele disciplina os seus filhos. E aí, então, nós vemos aqui, 66 a 68, a súplica por discernimento. Por que isso? Porque o problema em si, meus irmãos, não é a falta de aflição. O problema em si não é a aflição, não é a dor, não é o sofrimento, não é a perseguição. O problema é não compreender. O problema é a falta de percepção, é a falta de visão, é a falta de discernimento. Porque nós vemos histórias tão impactantes de homens e mulheres do passado que morreram testemunhando da fé. Experiências dolorosas que muito provavelmente nem eu e você passaremos. E essas pessoas morreram bradando de alegria o nome do Senhor Jesus Cristo. Por que tais pessoas passaram por momentos tão impactantes do desenvolvimento de fé? Porque essas pessoas morreram sentindo o cheiro, o odor da sua carne queimada, até ter um choque, desmaiar e morrer, enquanto outras não suportam pequenas aflições, pequenas angústias. Talvez porque nós não compreendamos, meus irmãos, que nós precisamos tão somente, no meio dos gritos da dor, no meio dos brados de desconforto, no meio da cegueira da resolução,
porque nós não enxergamos quando passamos por problema. Talvez nós precisamos somente nos calar e perceber a nossa fraqueza, perceber a timidez da nossa fé e confiar no Senhor. E suplicando tão somente: ensina-me, Senhor. Não permita que eu saia desse momento, que eu sei que não durará a vida toda, que eu sei que terá um fim, mas não permita que eu saia desse momento sem aprender o que tu queres me ensinar. Se na dor ou se na bonança, cumpre em mim os teus propósitos, como os instrumentos que tu escolheste para isso. 66. Ensina-me. Ensina-me aqui é aquele imperativo divino, né, em que ele parece dar uma ordem para Deus, mas expressa o seu profundo desejo por algo. Ensina-me bom juízo. Interessante porque esse termo bom juízo aqui é justamente degustar, literalmente degustar. Degustação. Para degustar, você não pode só colocar na boca e engolir de uma vez. Você não pode. Você tem que colocar na boca e saborear. Entender os temperos, os aromas. Assim, né? A ideia aqui é que o salmista está clamando ao Senhor para perceber qual foi o juízo de Deus, no sentido de julgamento de Deus, a oferecer para ele tal situação. O nome disso é discernimento. Ajuda-me a discernir como a tua mão me molda nisso. Ensina-me o bom juízo e conhecimento. Então é outro termo para suplicar por entendimento aqui, conhecimento. Pois creio nos teus mandamentos. Não é pelo que ele sente, percebe? Porque tu fazes bem ao teu servo segundo a tua palavra, não conforme eu quero, mas segundo a tua palavra, o que a tua palavra diz. E nós sabemos o que será de nós. O que nos espera? Juízo? Não. Fogo? Não. O que nos espera? Nos espera uma indizível bonança. É isso que nos espera. Nós olhamos para isso e colocamos diante de Deus e suplicamos: segundo a tua palavra, Deus, sê misericordioso comigo. É isso que nós clamamos, a semelhança do que clama aqui o salmista. Nesse sentido, então, nós não estamos suplicando ao Senhor única e exclusivamente que remova de nós a dor. Imagine, você derramará lágrimas, você gritará, e tudo isso será em vão. Você será difamado, você será caluniado, você será afligido muitas vezes internamente. Imagine que os sofrimentos que você passa podem ser aqueles sofrimentos sem grandes alardes exteriores. Ninguém está vendo. Ninguém escuta. Ninguém. Mas dentro de mim existe uma bateria de emoções. Existe uma grande multidão. Embora ninguém veja, ninguém compreenda. Às vezes, meus irmãos, não sei se vocês já passaram por isso, existem situações tais que nós não conseguimos nem explicar. Porque nós corremos o risco de talvez explicar e sermos compreendidos incorretamente e conseguir mais uma pessoa para nos afligir. O que nós fazemos, então? Nós precisamos suplicar ao Senhor por discernimento, por entendimento. Eu te amo, Senhor. É certo que eu não te amo como eu deveria te amar. Porque eu ainda peco muito. Mas eu te amo. O coração que está em mim foi o Senhor que colocou. Eu te amo. Olha para mim. Ensina-me. Mostra-me. É isso. Eu sei que esse mundo é de dor. Eu sei que eu não passarei por esse mundo sem as batalhas. Mas
Eu só clamo ao Senhor que eu não passe sem compreender e sem ver os teus propósitos sendo realizados em mim. Porque é muita utopia, fruto da ignorância, achar que as batalhas elas serão privadas de nós nesse mundo. Se assim for, nós não somos cristãos. Nós não somos novas criaturas. Nós olhamos para as nossas situações pelo prisma das Sagradas Escrituras. É como ela mostra. E sem dúvida aqui, meus irmãos, essa oração ela não procura atingir as partes doces da palavra do Senhor quando ele diz, pois eu creio nos teus mandamentos, mas sim as partes mais amargas. O salmista diz, eu nunca vi um justo desamparado e nem a tua descendência a mendigar o pão. Já pensou quando nós nos sentimos desamparados pelo Senhor? E nós nos sentimos. Quando nós temos que mendigar, às vezes, as coisas mais básicas da nossa subsistência. Às vezes não. Às vezes quando nós queremos o que não precisamos e colocamos toda a nossa satisfação naquilo que nós não temos, talvez nós deveríamos fazer orações com maior humilhação e reconhecendo a fraqueza da nossa fé ali. Por que isso, meus irmãos? Porque nem todos os remédios têm o sabor de framboesa, não é verdade? Alguns remédios são bem amargos, bem difíceis de serem tomados. Mas cura, mas sara, mas fortalece. Eu lembrei, refletindo sobre essa porção, lembrei de uma canção do Paulo César, do Logos, chamada Espinho. Vocês já ouviram essa canção? Tem algumas canções que não somente são impactantes emocionalmente, mas são encharcadas de Bíblia que nos comovem, parece que ficam encravados na nossa cabeça. Eu peguei a letra para não errar nada. Ela diz assim, Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou superior, não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também. Basta a tua graça. Dá-me mais graça, meu Senhor. Dá-me mais graça. Linda, nós cantamos isso. Mas quando nós estamos passando pelo vale da sombra, não é isso que nós clamamos. A graça talvez não seja para entender o espinho, mas para somente remover a dor, remover o espinho. E aquelas palavras como Paulo disse, que a nós crentes, foi dado o privilégio, a graça, não somente crer em Cristo, mas também de padecer por Cristo. Será que nós escolhemos alguns privilégios que parecem para nós mais indolor do que outros? E o impactante na vida cristã é que a graça, meus irmãos, muitas vezes também vem por meio de espinhos de aflição. E muitas vezes a graça vem através da dor para nos levar ao amadurecimento. Aqui a aflição é pura graça. Aqui a calúnia, as mentiras levantadas contra o servo do Senhor é pura graça. Não aos olhos dos ímpios. É pecado. Eles são maus e perversos. E para ele está reservada a ira de Deus. Mas para os olhos dos justos, que entende que cada palavra, mesmo da boca dos ímpios, servem ao propósito de Deus. É assim que o justo vê, absorvendo as aflições como instrumentos do Senhor para o seu bem. Olha o versículo 67. Não tem como não enxergar a pura graça aqui, não é?
antes de ser afligido aqui pode ser angustiado, tomado de pavor, tomado de agonia. Antes de ser afligido, como ele vivia? Andava errado. Mas agora, guarda a tua palavra. Pela forma que ele escreve aí, esse paralelismo que ele coloca, andar errado aqui parece o quê? Não guardar a sua palavra no coração. Não manter a sua palavra em alta conta, ou como o meio pelo qual ele enxerga o mundo, e, portanto, tem a sua esperança nas promessas do Senhor, mas como instrumento de Deus, as aflições colocou no caminho da paz e da lei do Senhor. Antes eu não guardava, mas tu mandaste o teu instrumento. Agora eu guardo. Sem dúvida, o problema aqui não está em não passarmos por aflições, mas em não aproveitá-las, como eu falei. Por isso eu não consigo fazer reflexões como essas algumas vezes, mesmo em tempos cinzentos, mesmo em momentos de noite escuras, mesmo em vales da sombra, com olhos cansados e com corações moídos, sem olhar para a palavra do Senhor e para aquilo que eu e você já compreendemos dela. Nós não somos ignorantes a respeito da palavra do Senhor. Talvez nós precisamos somente acomodá-las de uma forma mais privilegiada no nosso coração. Imagine que para guardar devidamente a palavra de Deus, o salmista precisou, como um vaso, através das mãos do Senhor, que aqui são chamadas de aflições, a ser preparado, moldado pelo supremo oleiro de tudo que existe. As mãos do Senhor, a graça do Senhor, o instrumento do Senhor aqui tem um nome: aflição, angústia. Então, nesse sentido, se você guardar a palavra de Deus como você deveria, você não conseguirá discernir a aprovação como simplesmente um instrumento para lhe tirar a paz, mas como as mãos de Deus moldando a sua fé. E aí eu não estou dizendo, meus irmãos, que isso seja fácil, né? Evidentemente. Nós já olhamos esses outros tons aqui. Hoje nós estamos olhando um tom específico da aprovação, da aflição. Mas, sem sombra de dúvidas, não é fácil. Às vezes nós queremos desculpar a nossa falta de fé, a nossa falta de firmeza, a nossa falta de testemunho, a nossa falta de convicção, simplesmente dizendo assim: é porque não é com você, não é? Porque não é com você. É porque você não entende. Você não entende. Se você estivesse passando o que eu estou passando, talvez você discerniria isso. Você ia ver que eu não estou murmurando, que eu não estou praguejando, mas é porque é difícil mesmo. Então, às vezes nós usamos argumentos assim para disfarçar a nossa flacidez espiritual. Nós somos bons nisso. Nós somos muito bons nisso. Versículo 68, depois de falar do instrumento de Deus efetivando os propósitos do Senhor, o que ele diz? Tu és bom. Estou colocando da forma que está aí na sua Bíblia, para não repetir lá a forma literal como eu referi a vocês. Tu és bom e fazes o bem. Então, ensina aqui é o quê? Ensina-me os teus decretos. Se for pelo meio da aflição, assim seja. Mas ensina-me os teus decretos. Não precisa colocar outros sinônimos aqui para decretos, né? A ideia é clara. Tudo está determinado. Eu sou um santo do Senhor, um servo do Senhor. Eu sei o que está reservado para mim. Então ensina-me os teus decretos. Discernir, compreender. E esse discernimento nos faz nos depararmos com a realidade do mundo que vivemos, que são os seus instrumentos. Ele tem os seus instrumentos, embora eles não saibam que estão sob o comando do Supremo Senhor do mundo.
Eles pensam que estão vencendo os justos, eles pensam que estão derribando os santos, eles pensam que estão destruindo a fé, eles pensam que estão avançando com seu reino de morte e miséria para uma plena consumação. Eles não entendem. Mas o mundo, e essa é a realidade dele, o mundo tem os seus instrumentos de queda. As aflições, eles são instrumentos do Senhor, embora nós vejamos no meio dos planos do Senhor, cardos e abrolhos, característicos da queda ali. As ervas daninhas, elas não podem fazer outra coisa a não ser revelar o mal do mundo, fazendo entulhar diante de nós os planos de Deus. Por isso que é tão difícil desenvolver relacionamentos, é tão difícil no sentido de achar que irá sair uma bela rosa no jardim de cardos e abrolhos, no jardim de ervas daninhas, no sentido de você desenvolver relacionamentos além da conta com ímpios. É muito difícil. É viver num mundo paralelo, no qual você não conhece a palavra do Senhor e no qual Deus não tem um plano a ser cumprido. Às vezes nós somos os mais perversos destruidores da nossa fé, da fé da nossa família, da fé da igreja. Nós somos esses. Porque nós desenvolvemos tais relacionamentos que nós já sabemos que levará a um fim. Nós enxergamos isso nas Sagradas Escrituras. Não é difícil perceber isso. A grande diferença aqui é do fruto do discernimento piedoso, está justamente em compreender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, usando a linguagem de Paulo em Romanos, até mesmo as palavras duras, até mesmo calúnias, até mesmo perseguições, até mesmo a orquestração da mentira. Parece a linguagem que ele usa aqui no versículo 69, quando ele diz, os soberbos, aqui, soberbos já dá a ideia clara, evidente, daqueles que se sentem senhor da história, senhor de outros. Eles recontam da forma que mais lhe agrada a história de outros. São mentirosos, mas se acham senhores. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Eles me derribam, eles me destroem. Não obstante. Contudo, independente disso, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Lembra ele suplicando ao Senhor, pedindo para que o Senhor ensine os seus decretos. Lembra ele recordando de que antes das aflições ele andava errado, mas agora ele guarda as palavras do Senhor. Ele sabe que se não guardar, ele sabe o que está reservado para ele. Agora ele guarda. Ele olha as aflições, vê o propósito de Deus nas aflições, até mesmo que as aflições sejam tais que façam pessoas más, impiedosas, saindo impunes do mal que proferiram. Não cabe a nós o juízo, né? Cabe ao Senhor o juízo. O que cabe a nós é discernir a vontade de Deus para o nosso bem e sermos instrumentos de glória para o Senhor. Se por meio das lágrimas ou se por meio do riso, mas que o Senhor nos faça instrumentos de glória. Eu queria só fazer uma ressalva aqui. A gente já passou algum tempo, mas eu faço essa ressalva assim, com muito cuidado mesmo. Com muito cuidado. Né? Porque isso não é o padrão no relacionamento dos santos. Mas algumas vezes, até mesmo pessoas piedosas podem ter seus momentos de fraquezas e servirem de pedra de tropeço para os santos. E eu queria que você abrisse aí em Mateus 16 para você perceber isso comigo nos discípulos mais próximos do Senhor Jesus. Mateus 16, a partir do versículo 21, nós vemos um diálogo aí em que o Senhor revela da onde resultou tal comportamento de Pedro. E isso não é difícil, meus irmãos. Como nós vemos aqui na própria revelação do Senhor Jesus, nós vamos ver que basta piscar os olhos
e não enxergar por milésimos de segundos os propósitos do Senhor, e sim o benefício próprio. Versículo 21 de Mateus 16 diz assim: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário. Jesus é Deus, né? Jesus ele foi enviado com um propósito, ele já revelou isso aos seus discípulos. Em Mateus capítulo 10, ele completa ali, nós vemos o relato do chamamento dos 12 discípulos e da instrução desses 12. O Senhor já fez aqui várias instruções aos seus discípulos. Eles já compreendiam muito bem qual era a missão do Senhor Jesus, o que ele deveria fazer, mas também eles ficaram muito impactados e muito empolgados com as revelações, com o privilégio de ter as revelações do Senhor Jesus. Imagine que nesse momento, então, é necessário colocar em prática o exercício da vontade do Senhor em detrimento do nosso próprio deleite aqui. Vocês vão compreender por que eu estou dizendo isso. Jesus mostrou aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, que significa morte aqui, né? E sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte. Olha o instrumento de bajulação aqui. Chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Começou a repreender o Senhor Jesus, dizendo: tem compaixão de ti. Jesus veio fazer a vontade de quem? De Deus. Tem compaixão de ti. O Jesus que se tornou homem, ele precisava consumar a sua obra de Cristo, da humanidade que ele recebeu. Ele precisava morrer para seguir os propósitos de Deus. Tem compaixão de ti, Senhor. Senhor aqui é uma exclamação, é como se fosse uma voz mais alta, mais elevada. É um clamor. Isso, olha a reprovação dele, isso de modo algum te acontecerá. Ou seja, olha a implicação desse argumento de Pedro. Implicitamente ele está dizendo o seguinte: a vontade de Deus não prevalecerá. Onde nós vimos isso? Em Mateus capítulo 4, onde Satanás ofereceu a Jesus no deserto o reino sem sofrimento. Não foi assim? Foi. Tu és rei. Tu és o Messias prometido. É como se Pedro estivesse dizendo isso. Tu és rei. Tu és o Messias prometido. Toma o teu reino sem sofrimento, sem morte, sem dor. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, vai-te embora, sai daqui, Satanás. E aqui esse termo Satanás também é configurado como uma grande exclamação, né? Como nós vemos até o ponto aí. Tu quem? Não Satanás, tu Pedro, tu és para mim pedra de tropeço. Nesse instante, para mim, tu és armadilha para a minha missão. Porque não cogitas. Olha o porquê. Porque não cogitas, ou seja, não, aqui literalmente significa fixar na mente. Ter muito claro na mente, de forma a prosseguir olhando para isso. Porque não cogitas das coisas de Deus, porque é necessário que ele morresse. E sim das coisas dos homens. Nós precisamos discernir isso, até mesmo na comunidade de fé que nós vivenciamos. Entre os santos que compartilham a mesma fé. O ponto aqui, voltando para o Salmo 119, o ponto do salmista aqui, como fruto do discernimento, que os perversos, os soberbos, eles são instrumentos de entulho, reservados, claro, para condenação e miséria. Mas isso não remove os propósitos de Deus. No versículo 70, vocês vão ver aí aquilo que é característica dos ímpios e aquilo que é característico dos crentes. No primeiro momento, dos ímpios, quando ele diz: tornou-se-lhe
tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo. Bom, resumindo aqui, meus irmãos, a ideia de que eles tornaram o coração sem qualquer estrutura de sensibilidade. O coração deles foi formado de gordura. Eles não sentem. Eles são insensíveis para entender a lei de Deus, que é justamente o comportamento do ímpio, do crente, no restante do versículo, quando ele contrasta, mas eu me compraz na tua lei. Diferente deles. Eles são insensíveis. E tornou-se-lhe da ideia de que esse próprio comportamento deles os tornou insensíveis. Quanto mais eles agem assim, mais insensíveis eles se tornam e mais duros e cegos para a palavra de Deus. E aí, para finalizar, nós vemos aqui uma lição aprendida. A lição é que os servos do Senhor, aos servos do Senhor, o que começa amargo sempre termina doce. Depois da morte, nós vemos a ressurreição. Porque tragada foi a morte pela vitória. Aos servos do Senhor, o que começa amargo sempre termina doce. Não desperdice as suas lutas. Não faça isso. Não sofra como ateu. Não sofra como ímpio. Hoje, sem sombra de dúvidas, você pode olhar para trás, talvez não muito, e você perceberá quantas angústias já passaram na sua vida. Quantas provações, quantos sofrimentos. Passa. Eles passam, meus irmãos. Algumas vezes, infelizmente, eles passam, mas nós não passamos. Nós vivemos na queda. Nós vivemos na miséria, da cegueira da dor. Nós ficamos estagnados na derribada que nós sofremos. Essa é uma lição percebida apenas por aqueles que subiram mais um degrau na escada da cruz. Para a gente finalizar aqui, eu preciso abrir esse texto com você, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 10. Então, perceba essa mesma lição aprendida do salmista aqui, sendo expandida pelo autor aos Hebreus. Até por que ele faz isso? Porque isso é característico dos crentes fazerem tais reflexões. Autores que sequer se conheceram chegaram às mesmas reflexões, porque têm o mesmo espírito, como nós também temos. Então perceba aqui, a partir do versículo 10 do capítulo 12 de Hebreus, pois eles, ou seja, os pais biológicos, está fazendo um contraste entre os pais biológicos e o pai espiritual. Pois eles, os pais biológicos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, ou seja, para algo vantajoso, para algo lucrativo, a fim de sermos participantes da tua santidade. Ser moído dói. Ser lapidado dói. Mas olha o propósito aqui. Participantes da sua santidade. Lembra lá da série de A Fome e a Sede dos Filhos do Reino? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Nós estamos nesse processo aqui. Não queiramos pular estágios. Não façamos isso. Nós vacilaremos, nós perderemos. Lembra lá do que os ímpios fazem, os soberbos? Eles, com as suas atitudes características de pessoas caídas, eles tornam o seu próprio coração cada vez mais insensível. E aí o versículo 11 é um comentário. Quando ele diz, toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria. Olha como isso é tão prático. Mas, sim, motivo de tristeza. Percebe que a sua fé não pode ser conduzida por sentimento, porque vem um sentimento mais forte. O sentimento de ser moído, de sofrer. Então, é necessário compreender. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela, exercitado. Por ela quem? Pela disciplina. Exercitados, ou seja, treinados. Fruto de justiça. Por isso,
Restabelecei as mãos descaídas. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, levantem as mãos cansadas. Corram para a batalha. Lutem. Esse não é o fim de vocês. O Senhor está treinando. Levantem as mãos. E aos joelhos trôpegos e aos joelhos enfraquecidos, eu não aguento mais. Pá. Levantem. É o Senhor que está por trás de tudo isso. O vosso Pai. Será que Ele não sabe melhor do que os pais biológicos de vocês o que é bom para vocês? É evidente que sim. Levantem. Corram. A corrida que está proposta, como disse Paulo no final da sua testemunho de fé, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Volta lá para o versículo 71 do Salmo 119, ou seja, há um propósito aqui. Nada disso é vão. Olha o versículo 71. Foi-me bom ter passado pela aflição. Ele não consegue ver isso durante, mas depois ele enxerga. Ninguém está pedindo para você passar por aflições sorrindo. Não, passe chorando mesmo, mas não sem fé. Não sem fé. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Lembra lá de Jó, capítulo 42. Antes eu te conhecia, só Deus me falar. Ninguém na Bíblia é descrito como Jó. O que chega mais perto é Noé. Não há ninguém na terra como Jó. No final, com aquela grande experiência com o Senhor, fruto do sofrimento e dor, ele diz, te conheci, eu só devo falar. Mas agora, os meus olhos te veem. O que significou o sofrimento? Perder os filhos, os bens e a única companheira que não deveria sair de perto dele de forma alguma, a sua esposa, saiu. Os sofrimentos significaram o quê? O limpar de seus olhos, o lavar da sua alma. Agora ele vê o Senhor de tal forma que sem os sofrimentos ele nunca veria. Nunca. Agora, por que isso é possível? Porque essa foi uma aflição discernida. Só o fato de passar por aflição não vai fazer você ter a experiência de Jó, nem do salmista, e nem de Paulo, e nem dos santos que nós vemos o testemunho. Não! A aflição precisa ser discernida espiritualmente. Se você não discerne espiritualmente, o seu sofrimento não significou nada. A sua dor não significou nada. Você saiu reprovado. Olha como foi discernido aqui no versículo 72. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou prata, por mais que ela venha com os pedagogos da aflição. Vale mais. O sabor que eu sinto dela agora, do qual eu não sentia um pouquinho atrás quando andava errado, tornou-se para mim como mais precioso do que ouro e prata. Então, meus irmãos, só existem duas maneiras de nós sairmos das inúmeras batalhas que nós enfrentamos nesse mundo caído. Uma delas, mais fortalecidos na fé, em plena dependência do Senhor, por isso cada vez mais perto dele, através dos degraus do desmamar deste mundo. Os puritanos diziam que os sofrimentos é o desmamar desse mundo. Nós estamos sendo desmamados desse mundo. Nós estamos sendo arrancados do peito da mãe terra caída. Ou insensíveis por causa das nossas inclinações egoístas, que constantemente gritam, não sofra, não lute, não vale a pena, você merece mais. Alguém certa vez disse o seguinte, a pedra preciosa
não pode ser polida sem fricção. Nenhum homem é aperfeiçoado sem aprovação. Que o Senhor nos faça entender espinhos, por mais que nós não compreendamos agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus, misericordioso, gracioso Pai. No Senhor, Deus, está a misericórdia, a graça, o favor, a bondade, a paciência. Todas são derramadas abundantemente sobre nós. Louvamos a Ti, ó Deus, Criador de todas as coisas, que sustenta tudo criado com o poder da Tua palavra e a Tua poderosa mão. Ensina-nos, ó Deus, dá-nos discernimento nas nossas escolhas, nas decisões do nosso coração, toma-o completamente. Não remove de nós as dificuldades, as dores, sem que nós possamos aprender com elas. Sobretudo, Deus, tem misericórdia de nós e nos faz enxergar aquilo que Tu queres para o nosso bem e para experimentarmos a santidade do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.